Nesse vídeo, eu quero abordar com vocês a importância da região de convergência para a definição da transformada inversa de Laplace. Tá? Eu listei esse conjunto de funções que foram resultados que nós obtivemos em vídeos anteriores. Então, a minha ideia é o seguinte: nós já conhecemos g de t associado a essas funções, tá? Ou algumas delas, ou todas elas, na verdade, e vamos ver como é que eu, sem a região de convergência, defino quem que é o g de t. Vou começar com essa função porque nós calculamos anteriormente que, vou colocar aqui, ó, anteriormente, nós tínhamos a seguinte situação. Quando g de t era a e na menos alfa t u de t, a sua transformada de Laplace era definida por a s mais alfa. Como eu falei, se tiver dúvida, busquem o vídeo anterior, vídeos anteriores. Sujeito à parte real de S maior do que menos alfa. Só que nós também vimos que há uma função g de t igual a menos a e na menos alfa u de menos t, que tem esta mesma fração como transformada de Laplace, só que com uma região de convergência distinta. Então, vou me apoiar nesse resultado para encontrar o resultado dos demais. Tá? Então, isso significa que quando temos g de S igual a sobre S mais alfa, eu tenho que decidir se eu quero a sua versão causal ou sua versão não causal. Por quê? Já que eu tenho um polo, né, e para facilitar aqui eu vou assumir alfa positivo, este polo define uma fronteira em menos alfa, o valor que zero o denominador. Tá? Por que eu citei causalidade e não causalidade? Se for causal, a região de convergência vai estar à direita dessa fronteira. Se for não causal, vai estar à esquerda. Então, a minha escolha vai ser definida justamente se eu estou tratando causal ou não causal. Alguma informação fora do problema, tá, tem que me dizer qual das opções que eu quero tratar. E veja que são sempre duas opções. Uma fronteira delimita duas regiões, dois conjuntos. Se for o causal, g de t igual a e na menos alfa t u de t. Se for não causal, g de t igual a e na menos alfa t u. E eu quero deixar sempre bem claro, vou colocar aqui no t, a mudança que eu faço para obter a versão não causal a partir da causal. Tá? Basta trocar o sinal da variável independente no degrau e multiplicar tudo por menos 1. Encontrei a versão causal e não causal. Tá? Então veja, o procedimento é simples. Tá? Um polo, duas regiões possíveis. O mesmo procedimento é válido para a próxima função. G de S igual a 1 sobre S. Nós havíamos calculado que quando g de t é o degrau, nós tínhamos g de S igual a 1 sobre S, sujeito à parte real de S, maior do que zero. Usando o exemplo anterior, que a gente acabou de fazer, lembrando, tenho um polo
parte imaginária, parte real de S. Uma fronteira. Então, eu estou tratando deste lado da fronteira ou deste, causal ou não causal. A versão causal, nitidamente representada pelo degrau, já foi calculada. Então, se eu quiser a versão não causal, U menos T, e multiplica tudo por menos. Se eu calcular a transformada de Laplace dessa expressão, também encontrarei g de S igual a 1 sobre S, só que agora parte real de S menor do que zero. Veja, procedimento bastante simples. Preciso decorar tudo isso? Não, isso é consequência natural dos cálculos preliminares que a gente fez de transformada de Laplace. A região de convergência define, basicamente, causalidade e não causalidade. Então, próxima função, g de S igual a S mais alfa, S mais alfa ao quadrado, mais ômega C ao quadrado. Então, sabendo o que? Mesma ideia. G de t igual a E na menos alfa t cosseno ômega ct U de t. Tinha como transformar de Fourier, e antes de fazer esse cálculo, só para a gente colocar as fronteiras que nós já temos definida a partir dos polos. Eu vou desenhar os zeros, mas só para a gente reforçar. Quem define esta linha são os polos. Tem um polo em menos alfa mais j ômega c, menos alfa menos j ômega c. Tem um zero, só vou colocar aqui só por, vamos dizer assim, marcação de polos e zeros, mas a fronteira que eu tenho define duas possibilidades. E note que eu tenho, na verdade, duas fronteiras. Uma fronteira associada a este polo, outra fronteira associada a este outro polo. Né? Então, g de S igual a S mais alfa sobre S mais alfa ao quadrado mais ômega C ao quadrado sujeito à parte real de S ser maior do que menos alfa. E agora, se eu quero g de S, S mais alfa sobre S mais alfa ao quadrado mais ômega C ao quadrado sujeito à parte real de S menor do que menos alfa, então eu terei g de t. Então veja, eu vou replicar a versão causal, e na menos alfa t cosseno ômega ct u de t, e vou simplesmente colocar um menos e um menos aqui. Tá? Veja, eu não estou fazendo nada aqui com essa variável t e nem com essa variável t como eu estava fazendo nos casos anteriores. Basta simplesmente modificar o sinal. Se eu calcular a transformada de Laplace desta expressão, eu obterei esse resultado. Então veja, uma fronteira, duas possibilidades. Tá? Na verdade, o que a gente tem aqui, só para a gente deixar bem claro todos os detalhes, eu tenho essa fronteira, vou colocar pontilhado aqui. Lembrando, na verdade, eu tenho uma composição, vou colocar aqui, entre estas duas fronteiras. Esta fronteira pode gerar uma região de convergência para a direita e outra para a esquerda, e essa fronteira, uma região para a direita e outra para a esquerda. Como eu tenho que obrigatoriamente fazer uma interseção
para gerar só tirar aqui esta região de convergência, ou esta. Então, veja, para fazer a interseção, eu tenho que obrigar para gerar esta região aqui. Obrigatoriamente, eu tenho que ter interseção desta região com esta região. Se eu quiser esta região de convergência, obrigatoriamente, eu tenho que fazer a interseção dessa com essa. Não tem como fazer interseção desta região com esta, porque dá conjunto vazio. Nem desta com essa, que dá vazio. Então, uma questão aqui de sincronicidade. Eu vou fazer depois exercícios onde não há sobreposição para deixar bem claro isso, tá? Mas o resultado decorrente, primeiro, da existência de região de convergência formada a partir das fronteiras e fronteiras essas definidas pelos polos. Então, tenho duas fronteiras sobrepostas, como essa situação aqui mostra. Né? Só para colocar números, né? Menos alfa é a linha, menos alfa é a linha, menos alfa é a linha. E, finalmente, o último problema, variante desse problema aqui, G de S igual a ômega C sobre S mais alfa ao quadrado mais ômega C ao quadrado. Anteriormente, sabendo que, mesma ideia aqui, vou colocar. Parte real de S, parte imaginária de S. Dois polos, uma fronteira para este primeiro polo, outra fronteira sobreposta para esse segundo. Então, reforço sempre, cada polo gera uma fronteira. Pode ou não estar sobreposto, no caso aqui está sobreposto. Então, sabendo que quando nós tínhamos g de t igual a e na menos alfa t seno de ômega ct, u de t, sua transformada produzia g de s igual a ômega c sobre s mais alfa ao quadrado mais ômega c ao quadrado, sujeito à parte real de s maior do que menos alfa, certo? Agora, como eu quero transformada de Fourier, nesta outra condição, temos que e na menos alfa t, só dar os espaços aqui para a gente poder fazer a modificação, para gerar a versão não causal dessa função, seno ômega ct, u de menos e menos. Menos a variável independente do degrau e menos toda a função. Né? Então, mesmos princípios, a mesma ideia que eu tive aqui de interseção, tá certo? Porque cada polo gera uma fronteira. Então, eu teria duas fronteiras. E aí eu vou verificar a interseção dessas regiões individuais associadas a cada um dos polos para compor a região total. No caso, eu tenho duas possibilidades apenas, como a gente viu aqui. Então, veja, se eu fornecer apenas o G de S, eu tenho que ser capaz de saber quantas funções G de T eu tenho e quem são elas. Geralmente eu parto da função causal e obtenho a não causal simplesmente pelas modificações que eu indiquei neste vídeo.